A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta Ler, Ver, Contar e Ouvir Histórias na Primeira Infância. Um convite. A ilustração da capa, de autoria de Marilda Castanha, tem um fundo bege e mostra um elefante estilizado em tons de amarelo e marrom, com formas geométricas e padrões de pontos e linhas preenchendo seu corpo. Sobre sua cabeça, próxima à tromba, uma menina negra com cabelos presos em duas trancinhas lê um livro aberto. Ela usa um vestido laranja e sapatos marrons. À esquerda, há uma árvore estilizada de tronco alto e fino, com copa arredondada decorada com manchas brancas. Ao fundo, outras duas árvores menores seguem o mesmo estilo da primeira. Os livros nos convidam a conhecer o mundo, a saber como ele é e como poderia ser. Suas histórias, palavras e imagens nos oferecem muitas maneiras de compreender quem somos e como vivemos, individual e coletivamente. E isso vale especialmente para os bebês e as crianças pequenas, que estão descobrindo muitas coisas desde o seu primeiro dia de vida. Por que ler com bebês e crianças pequenas? A oferta de livros para bebês e crianças não deve ser compreendida como estratégia para que elas aprendam a ler mais rapidamente ou para que se apropriem de conteúdos formais e disciplinares. O contato com livros aproxima as crianças da escrita e as convida a perceber sua função social, para que serve, como funciona, em que espaço circula, o que é muito importante para que a percebam como parte de nossa cultura. Na infância, o mais importante é que histórias, poemas e informações científicas, históricas e artísticas se ofereçam como elementos simbólicos para a compreensão do mundo e para a construção de linguagem para interrogá-lo e habitá-lo. Ler com e para crianças muito pequenas. As crianças muito pequenas, especialmente as de até 3 anos de idade, podem se distrair facilmente durante a leitura, afastando-se do adulto que lê e mostra a ela as ilustrações e as páginas do livro. Isso não significa que esteja desinteressada, mas que outra coisa pareceu mais importante para ela naquele momento. Esses desejos precisam ser respeitados, e a leitura sempre pode ser retomada em outras ocasiões. Os bebês também gostam de livros e histórias. Os bebês pedem especial atenção. Além dos cuidados básicos com seu corpo, a eles devem ser oferecidas cantigas, histórias, palavras e brincadeiras. Desde muito pequenininhos, os bebês começam a descobrir o mundo, a atribuir sentido ao que veem, ouvem e percebem no seu entorno. E os livros podem fazer parte de sua rotina, sendo oferecidos pelos adultos e fazendo parte da coleção de objetos com os quais eles brincam. Segurar um livro, passar suas páginas, ver as imagens e ouvir o que os adultos e as crianças maiores contam a partir desse conjunto é uma forma de brincar e de compreender o mundo. Leitura, acessibilidade e inclusão. Os bebês e as crianças com deficiência também gostam de ler e ouvir histórias, e suas especificidades não podem ser tomadas como um impedimento
para que tenham garantido seu direito aos livros. A existência de materiais com recursos de acessibilidade, audiodescrição, braille, libras, gravações em voz, texturas, dentre outros, é muito importante para que todos possam ler, ver e ouvir histórias. Mas tão importantes quanto tais recursos são o entendimento do direito à leitura e a dedicação de profissionais e famílias na construção desse direito. Na creche, na escola e no ambiente familiar, adultos e crianças podem construir experiências singulares de leitura, explorando os sentidos que se mostrem mais disponíveis para tal e fortalecendo vínculos afetivos entre as pessoas. Ler, ver, ouvir e contar histórias na creche e na escola. Para a grande maioria das crianças brasileiras, por motivos os mais diversos, o primeiro contato com livros e materiais de leitura acontece na escola. Por isso, e porque é no processo de educação formal que as crianças aprendem a ler, é indiscutível a importância da escola na aproximação com a cultura escrita. Mas a leitura e os livros, comprados, emprestados de amigos ou de bibliotecas, recebidos como presente, também podem e devem fazer parte do tempo das crianças fora da escola. Ler em casa. Sempre que falamos em crianças e livros no espaço doméstico, algumas imagens nos vêm à cabeça, sendo as mais comuns o quarto e a hora de dormir. Não há dúvidas de que esse momento é especial, pois costuma estar envolto em tentativas de calmaria na preparação para um sono tranquilo. As histórias antes de dormir, especialmente se lidas com e por alguém que tenha ligação afetiva com as crianças, tornam-se companhia à noite adentro, com personagens, episódios e imagens embalando o sono. A escolha do livro pode ser feita pelos pequenos ou sugerida pelos adultos, mãe, pai, avós, irmãos, tias, cuidadoras. Não há regras sobre o tipo de livro a ser lido. Há crianças que gostam de contos de fadas, outras apreciam os de terror e assombração. Algumas preferem humor, poemas, narrativas de imagem. O importante é que a leitura constitua um momento de prazer e de acolhimento para os pequenos. Tem hora para ler e contar histórias? Embora em nosso imaginário tenha sido consagrado como um momento especial para a leitura, o horário antes de dormir não é um único para ler e contar histórias para e com bebês e crianças pequenas. Os livros podem fazer parte da rotina da casa, tanto em leituras individuais quanto em leituras partilhadas. Sua oferta aos pequenos, assim como costumam estar disponíveis os brinquedos, pode se apresentar como convite a histórias escritas, desenhadas e contadas durante o dia. Da mesma maneira, conversas sobre livros e histórias. Você leu algum livro ou ouviu alguma história hoje? Quer me contar sobre o que leu ou ouviu? Gostou da história? Quer ler ou contar para mim? Fazem com que o tema assuma importância no cotidiano familiar, promovendo também momentos de proximidade entre bebês, crianças e adultos. Partilhar leituras e histórias.
As conversas sobre livros, leituras e histórias não devem ser tomadas como verificação da compreensão que as crianças tiveram sobre o que leram, viram ou ouviram, mas sim como momentos de convivência e partilha de algo importante para os envolvidos. Quando a criança conta para um adulto ou para outra criança sobre uma história que leu ou ouviu, sobre as imagens que viu, ela divide sua experiência com o outro, muitas vezes elaborando suas impressões sobre o que narra e até fazendo novas descobertas ao escutar a si mesma. E ao ouvir e conversar com a criança sobre o que ela conta, seu interlocutor diz a ela, de maneiras distintas, o olhar, a atenção e o tempo oferecidos, a postura, que o que é relatado é importante. Livros e leituras, experiências afetivas. Aos poucos, com tempo e constância, os bebês e as crianças constroem intimidade com os livros, aprendem a segurá-los e a manuseá-los, compreendem sua função social, ouvem suas histórias e poemas e os leem e contam para outras pessoas, sugerem leituras e criam suas próprias narrativas. Quando os bebês e as crianças se implicam na relação com os livros, os adultos podem aprender com eles, bastando para isso se disponibilizar a tal experiência. Mesmo que tenhamos como modelo leituras e narrações de histórias ouvidas em outros momentos, muitas vezes feitas por profissionais e artistas, cada um de nós encontrará sua própria maneira de ler com e para filhos, sobrinhos, netos e irmãos. Não existem receitas. As únicas exigências são um livro em mãos e tempo para estar juntos para ler e ver. A cada leitor, seus modos de ler. Muitas vezes, as crianças não querem conversar sobre o que leram, e esse limite precisa ser respeitado. Interrupções aparentemente estranhas às leituras, como lembranças e falas que não têm a ver com o que está sendo lido, precisam ser ouvidas e consideradas com atenção. A mesma recomendação vale para os pedidos de releitura de um mesmo livro. As crianças ganham intimidade a cada nova leitura, se apropriam de maneira cada vez mais autônoma da narrativa, sentem prazer e segurança com elementos já conhecidos e dividem com o adulto essa experiência tão importante para elas. Livro, uma criação humana. Para além das histórias ou dos poemas lidos, alguns elementos do livro podem ser apresentados aos bebês e às crianças. Autor, ilustrador, tradutor, se for o caso, editor e outras informações que localizam cultural e materialmente o objeto. É interessante que, desde pequenas, elas entendam que um livro é produto do trabalho humano e que sua criação, produção e circulação dependem da atuação de muitas pessoas. Os livros na cidade, bibliotecas, centros culturais e livrarias. Os livros e as leituras fazem parte de um universo cultural amplo e muito importante na formação das crianças. Para além das leituras em casa, da posse de uma biblioteca particular em algumas famílias e dos projetos de leitura propostos pela escola, incluindo o uso da biblioteca escolar,
Equipamentos culturais públicos e privados existentes na cidade podem se mostrar interessantes para as crianças e suas famílias. Assim, visitas a bibliotecas públicas e comunitárias, a livrarias e museus, a teatros e centros culturais se mostram um potente convite a experiências culturais com os pequenos. Tempo, um bem precioso. Por fim, mas não menos importante, é preciso oferecer tempo aos bebês e às crianças. Tempo livre para brincar, para falar e escutar, para ouvir e contar histórias, para explorar os espaços da casa, para cuidar, para não fazer nada, para estar junto. Texto: Fabíola Farias, Cleide Fernandes, Juliana Daer e Marilda Castanha. Ilustração: Marilda Castanha. Projeto gráfico: Santiago Regis. Acessibilização digital: Cleide Fernandes. Essa publicação integra o projeto Curso A Palavra, o Canto, o Livro, o Brinquedo, Percursos Linguageiros na Primeira Infância, 0155/2022, que foi realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte.